bastante. Amém, queridos? Menos do que nós gostaríamos, mas rodamos bastante já. Amém, queridos? E cada lugar que nós passamos tem algo especial, né? Nós já passamos por Minas, Goiás, Brasília, Sergipe, Floripa, bom, Bahia, rodamos por muitos lugares. E essas bandeiras desses países que você está vendo aqui são os países que nós já passamos, orando, pregando e levando a palavra. Então, queridos, se a igreja tem uma missão, essa missão da igreja é missão. Não existe sentido de uma igreja existir se não for fazer missões. Não existe motivo para que uma igreja exista se ela não quer levar a palavra, né? Nós podemos pregar a palavra na fila do banco, nós podemos pregar a palavra na nossa faculdade, na nossa escola, para os nossos vizinhos, mas nós estávamos conversando hoje cedo aqui, né? Quando um pastor sai, quando um missionário sai, o que ele faz em uma semana, o pastor local não faz em um ano. Então, queridos, o Senhor nos dá ali a multiplicação do tempo, e o pessoal fica admirado aquilo que acontece, porque você deixa o bem bom do seu lar, você deixa o bem bom da sua cama, você deixa o bem bom da sua casa e vai. De vez em quando nós conseguimos dormir em um lugar bom, mas tem uma foto que tiraram minha, 2:30 da manhã, enchendo um colchão inflável que murchou. Estava todo mundo dormindo e eu enchendo o colchão. Todo mundo olhando para mim. Falei, você quer que eu durma no gelado? Não dá, né? E depois descobrimos que estava furado aquele colchão, né? Amém, queridos? Então, nós damos de cara às vezes quando não tem rede, né? A última noitada, a última balada que eu peguei nessa missão foi de Macapá até Bailique, 12 horas numa rede. Todo mundo já sabe aqui, né? Então, foram 12 horas assim, para fazer aquele xixizinho clássico da madrugada, tem que sair de gatinho debaixo das redes para achar um banheiro, mas glória a Deus, né? Então, queridos, o Senhor olha, abaixa um pouquinho meu microfone. O Senhor olha e fala assim: que esse cara deixou aquele dedrão gostoso e veio para cá, e pegou uma rede gelada, 12 horas no Rio Amazonas adentro, depois 15 dias Rio Negro para cima. Como é que eles? 40 horas de avião para ir para o Japão e voltar, 40 para ir, 40 para voltar. Então, queridos, quando nós saímos, o Senhor nos dá a unção de pregar, ministrar, mais do que na tua própria casa. Isso é um fenômeno. Então, queridos, você pode viver isso todos os dias, né? A pastora foi para a Índia, para a Índia não, para a Índia fomos também, né? Mas quando ela foi para Malawi e Zâmbia na África, que são aquelas duas bandeiras ali, ela teve que viajar não sei quantas horas em uma canoa, que era um tronco de uma árvore, de joelhos. Se você entrar no nosso site, tem eles viajando assim, que tiraram a foto, a pastora de joelho assim. Falei, Jesus, 60 graus no cucuruco de temperatura, 60 graus. Põe um lenço molhado, daqui a pouco pega porque está seco. Isso porque ela tem cabelo. Você imagina se sou eu que estou lá, entendeu? Com todo esse telhado aqui, como que ia acontecer? Amém, queridos? Pôr o lenço, secar, pôr e secar, pôr e secar, pôr e secar. Então, queridos, olha, nós rodamos bastante. São muitas experiências, né? Teria que ser um culto só para contar a experiência, né? Uma mais interessante que a outra. Nós temos aqui o pastor Amauri, que chegou ali, né, pastor? Glória a Deus, pastor Amauri. A Gláucia são amigos nossos aí de muitos anos. Amém? Glória a Deus. Tem aqui o pastor Luiz, missionário Luiz. Missionário Luiz. Luiz já rodou também bastante pelo mundo afora, ele já rodou uns 20 países, né? Deus tem levado ele para muitos lugares diferentes. E temos aqui o pregador dessa manhã, que é o missionário, o pastor Cris e a pastora Jô. Amém? Eu queria que eles viessem aqui, o pastor Cris e a pastora Jô. Pastora Jô, amém, aplauda, glória a Deus. Pode chegar. Vamos registrar uma foto aqui, amém? O Cris tem nos acompanhado, tem andado junto com a gente, e hoje nós o trouxemos para falar sobre missões.
Para quem não sabe, eles já moraram na África do Sul, já moraram na Argentina. Bom, deixa eles contarem agora. Glória a Deus. Que bênção estar aqui e responsabilidade, não é? Eu entrei na igreja em 98 e cheguei lá. Eu era uma criança, né? E fui abraçado pelo bispo, pela pastora. Então vocês imaginam o que é você, quando você era criança, ouvir um servo de Deus pregar, e você está aqui hoje para levar uma palavra, é uma responsa. Então, ore por nós, não é? Porque isso aqui significa muito para a gente. Amém? Queria pedir para a pastora falar um pouquinho e orar por essa palavra, por essa ministração. Amém. Bom dia, paz do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos muito, muito felizes de estarmos aqui. Mais uma vez, né, nós temos acompanhado o trabalho do Bispo Miguel, da pastora Denise, um trabalho maravilhoso, né? Eles têm missões no coração, isso é tremendo. E ele pediu para eu falar um pouco, mas eu vou falar bem pouco, porque o pastor tem mais para falar, né? Nós fomos em 2002 para a África do Sul, passamos pela África do Sul, fomos até Moçambique, ficamos um tempo lá, depois voltamos, eu fui para o Uruguai, ele foi para a Varginha, voltamos, fomos para a Argentina, ficamos 4 anos lá. Agora, de ano em ano, a gente tenta ir até a Argentina, ainda visitar pessoas, ministrar ali. E estivemos novamente o ano passado na África do Sul, em Moçambique, de uma forma milagrosa. Deus nos levou até lá, supriu, trouxe provisão, trouxe caminhos onde não tinha, onde aqui para tirar visto para Moçambique demoraria, sairia tão mais caro, e de repente lá todas as portas se abriram e nós conseguimos chegar até Moçambique num prazo de 10 dias. Né? Isso é milagre, né? E glória a Deus por isso. Eu quero já orar para deixar o pastor ministrar. E eu queria que você colocasse seus pensamentos no Senhor, que você voltasse os seus pensamentos para o Senhor. E se você tem essa vontade de viver missões, tem esse desejo, que você se disponha, que você abra caminhos para isso, né? E que, em nome de Jesus, Deus vai trazer o recurso, Deus vai mostrar pessoas, vai mostrar as alianças e vai dar graça em todas as coisas. Se você ainda não tem essa vontade, se abra para o Senhor. Ele vai mostrar como isso acontecer, né? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos este tempo a Ti, este lugar já é consagrado a Ti, Senhor, como um grande cenáculo, porque os Teus filhos têm o coração aberto, Pai. Ore, que todos nós sejamos terra fértil em Ti, Senhor, para receber a Tua palavra, Pai. Não aquela rocha, Senhor, que abafa a semente, Senhor, não os espinhos, Senhor, não o meio do caminho, mas sejamos terra fértil para receber a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, que em nós haja espaço, Senhor, para Ti, para a Tua glória, para fazer morada. Ore, traz a Tua revelação, Senhor, a Tua palavra de confirmação, de testificação, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas todos saiam transformados, Senhor, curados no corpo, na alma, no espírito, revestidos em Ti com uma palavra rema. Ore, nós entregamos a glória a Ti, te invocamos, Senhor, te invocamos, fica conosco, Senhor. Ore, recebe a honra, Senhor, recebe a glória, a adoração, tudo aquilo que o Senhor já tem feito neste lugar, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, e tudo aquilo que o Senhor já está fazendo e vai fazer, nós te louvamos, Senhor. A glória é sempre Tua, Senhor, tudo é Teu, tudo é para Ti, para o Teu louvor. Ore, Tu és o motivo, Tu és a razão, Senhor. Ore, nos rendemos, Senhor, nos rendemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, amém, Senhor, amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer.
com todo o meu ser. Te agradeço, declara isso aí. Te agradeço, aleluia, Jesus. Por que que você agradece? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço. Ore, caralabás. Aleluia. Glória a Deus. Quando a pastora estava orando aqui, a pastora Denise, eu tive uma visão de um vulcão, sabe, com aquelas larvas bem ferventes, assim, a ponto de implodir. E o Senhor falava assim: é assim que é o interior daqueles que me desejam, daqueles que se entregaram ao Senhor. Eu sei que o teu coração vai ferver como esse vulcão, e você vai implodir, amém? Você vai derramar, você vai transbordar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu estou muito grato a Deus, grato mesmo. Eu conheço o Luiz está aqui, missionário, o bispo falou dele. Nós nos conhecemos há 20 anos. E hoje nós estamos aqui. Isso aqui é muito significativo, não é? Não é? Muito, muito doido isso, irmãos. E nós já vivemos algumas loucuras. Ele, para nós, é considerado o nosso Isaac. É verdade. Porque em momentos muito difíceis assim das nossas vidas, nos servir a Deus, porque não é fácil, querido, no mundo em que nós vivemos, amém? E Deus colocou ele no nosso lado para ser um grande Isaac. A gente já deu muita risada junto, já se divertiu muito fazendo a obra de Deus, porque é um prazer, é uma alegria, não é? Fazer a obra de Deus é maravilhoso. Já entramos em prostíbulos, já entramos em igreja católica, em igreja de crente. A gente já fez cada loucura para Deus, de verdade. Em ônibus, né, Luizão? A gente entrava nos busão, passava por baixo da roleta para poder pregar o evangelho. Era doido, já apanhamos de polícia, misericórdia, deixa para lá isso aí. Já fomos pregar no centro de Guarulhos e o cara com 2 ferros na cinta, coisa de maluco assim, mas muito grato a Deus. Grato porque Deus é fiel. Ele cumpre o que Ele promete, Ele nos capacita. Você está olhando para uma pessoa aqui que tinha vergonha de se colocar em público, de falar. Tantos complexos e situações em que a gente carrega na vida, não é? Mas nós louvamos aqui que, independente da situação e do momento em que você esteja, Deus quer te usar, irmão. Amém? Você tem que permitir isso. Né? Deus está te chamando para Nínive, não adianta querer fugir, porque tem uns peixes grandão aí que vai te engolir e te jogar no lugar que você tem que ir, viu? É assim que acontece. Eu já vi um monte de servo de Deus ser engolido, jogado na praia, para poder cumprir aquilo que é o propósito de Deus. Abra sua Bíblia comigo aí, por gentileza, no livro de Atos, no capítulo 6. E aí, vamos falar de missão? Amém? É bênção, não é? É você entender o propósito pelo qual você foi criado, você foi chamado. Missão é você entender isso. Porque nós fomos criados com propósito. Você não está aqui à toa, não. Você acordou de manhã, você veio aqui à toa, vou lá para o culto para engordar. Não. Você veio aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Atos 6, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então,
os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, digam assim, comunidade dos discípulos, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolaus, prosélito de Antioquia. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Até aí, glória a Deus. Aqui nós vemos uma coisa que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Porque o que é que você vai falar para uma igreja que já está vivendo nessa dimensão missionária, não é? O que você tem que falar é que toda a vida da igreja, ela tem que ser organizada, ela tem que ser, a sua vida, ela tem que ser organizada nesse propósito do ID do Senhor. Porque o que acontece, o que nós vemos hoje na igreja atual? Que não existe esse desejo do povo em cumprir o propósito. Por quê? Porque nós estamos organizando a nossa vida em prol da sociedade ou das coisas que eu quero conquistar. Mas o que Deus tem chamado a sua igreja é para uma transição. Deixar de fazer missão para, na sua essência, ser missionário. É diferente isso. Não é uma atividade da igreja, missão. O bispo tem falado aqui, não é? Não é um departamento a mais que você vai ter dentro da igreja. Não é isso. É a sua vida toda em prol disso. Esse é o grande desafio. E essa comunidade, elas viviam em torno do propósito de levar a palavra de Deus. Era assim. Por isso eram chamados de comunidade dos discípulos. E é isso que Deus quer com você hoje. Ele quer te chamar para que você viva em prol do propósito que Ele tem estabelecido nessa terra. A pastora falou aqui, Jesus não vai voltar sem que esse evangelho seja pregado. Você sabia disso? Não há volta de Jesus sem que todos ouçam a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus não é um programa de televisão que vai transmitir. É ouvir a palavra de Deus que seja possível entender ela e poder decidir. É o evangelho todo, a gente fala, não é? Não é porções do evangelho ou em partes aquilo que eu quero dizer acerca de Jesus. Não, é conhecer o Jesus como Ele é e poder tomar uma decisão. Então essa é a oportunidade que Deus está oferecendo para a humanidade, de salvação, e você carrega isso, amém? Você não foi chamado para ter carro e casa. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, quando a gente tomava café, que até a decisão das coisas em que nós vamos comprar, ela tem que ser com base no propósito. E isso é uma vida em comunidade de discípulos. O grande desafio é essa transição, de deixarmos de ser crentes para sermos discípulos. Tiago, no capítulo 1, lá no versículo 22, ele fala que nós temos que deixar de ser ouvintes da palavra de Deus para sermos cumpridores dela. Olha o desafio que nós temos, irmãos, nos dias de hoje. Você sabia que até a decisão que você toma de comprar uma roupa, ela tem impacto no reino de Deus? Essa é a consciência que Deus está nos chamando para ter hoje. E é sobre isso que eu gostaria, tudo que aconteceu aqui já até agora, das palavras que foram decretadas aí, porque são decretos espirituais, não é? São verdades que precisam ser vividas por nós. Já estaria suficiente, mas Deus está te chamando para ser um cumpridor da palavra de Deus. Vira para o irmão que está do teu lado e fala isso aí. Deus está te chamando para ser um cumpridor da palavra de Deus. Amém?
Deus nos quer como uma comunidade que se define e se organiza em prol do propósito dele. Você está disposto a isso? Como é que está seu coração aí com relação a isso? E isso muda todo o sentido da vida. Paulo, ele orou lá pela igreja de Éfeso para que eles tivessem os olhos iluminados e entendessem a dimensão do chamado que eles tinham em Deus. Porque quando nós temos o entendimento daquilo que é a missão do Senhor e o nosso papel dentro dela, muda toda a nossa vida, toda, por completo. Você abre mão de grandes estruturas. Aí você pensa assim, pô, mas vai gastar 40 mil reais para ir lá no Japão, a gente podia incrementar bem a igreja aqui com esse dinheiro, não é? E por que isso? Porque é o Senhor que está mandando, queridos. Se Ele está falando, vai, o que você vai fazer? Você vai lá e vai ser a maior experiência da sua vida, a coisa mais linda que você vai fazer, vai ser a maior paz e alegria que você vai ter no Espírito. Amém? Se você quer ser feliz, a felicidade está em cumprir o propósito de Deus. Amém? Em ser discípulo. Fala assim para o seu irmão, ser discípulo. Esse é o objetivo nosso aqui. Porque é diferente de você ter uma religião, não é diferente de você ser um discípulo do Senhor. Se nós estivéssemos oferecendo aqui bênçãos, você vai comprar sem dinheiro, é tudo de graça, não é? Isso aqui estava bombando. Mas quando a gente fala de missão, a maioria sabe que isso quer dizer renúncia, que isso quer dizer compromisso, que isso quer dizer dinheiro, que isso quer dizer deixar de trocar o carro para... A maioria sabe. Então essa é a dimensão que Deus está nos chamando, para vivermos como comunidade de discípulos. Agora, para que isso aconteça, algumas coisas têm que entrar no nosso espírito, e é sobre isso que eu queria falar. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 17. Marcos 1, 17. Vocês estão entendendo? Eu estou falando muito rápido. Às vezes a gente quer falar tudo de uma vez, numa frase só, né? Mas é difícil. Tenho aprendido com Jesus. Jesus, a Bíblia fala que quando Jesus falava, todo mundo parava, não é? Para ouvir o que ele dizia, né? Isso, e não tinha essa tecnologia toda. E até a pastora falou do microfone, é bom lembrar. Você sabia que a nossa geração, ela tem uma oportunidade única com relação a pregar o Evangelho a todos? Porque hoje, a tecnologia que nós temos, as estruturas que nós temos, hoje para ir para um país para o outro, você tem avião, é lógico, você vai levar 40 e tantas horas, mas antigamente você levava dias, 15 dias, 20 dias. Então nós temos as tecnologias, nós temos o Google traduzindo aí para todos os idiomas. Amém? Então nós temos uma oportunidade única para trazer Jesus de volta. Fala isso aí para o teu espírito, para você entender isso. Nós temos uma oportunidade única para trazer Jesus de volta. Acharam Marcos aí? Diz assim: disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei. Amém? Esse é um convite. Quando Jesus fala, vinde após mim, ou para segui-lo, Ele está nos desafiando a sermos essa comunidade de discípulos. Porque o que é que Jesus falou lá em Mateus? Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Amém? Olha o desafio. Nós precisamos discipular as nações. Antigamente as missões, e até isso acontece ainda nos países árabes, por isso existe uma resistência, é que os evangelistas,
ou os missionários, eles iam e implantavam uma cultura. Eles não iam pregar o evangelho. Eles iam levar a cultura deles, porque eles diziam que era superior às outras culturas. Era uma espécie de império sendo implantado nas nações. E isso influenciou, inclusive, na nossa maneira de cultuar a Deus, sabia? Porque aqui a gente não tem tamborim na igreja. Por que aqui a gente não tem cavaquinho, se faz parte da nossa cultura? É ou não é? Porque foi uma imposição cultural, não foi um evangelismo da palavra de Deus, do evangelho, como ele tem que ser anunciado. Então, são coisas que Deus tem transformado a igreja para poder experimentar isso. Existe no mundo muita expectativa com relação ao que o Brasil vai entregar para Deus nessa reta final, sabia? Povos e nações têm uma expectativa gigantesca naquilo em que nós vamos entregar para Deus. Os europeus, os americanos, eles esperam que o Brasil vá se levantar para essa colheita final, porque os campos já estão brancos. E sabe com quem que eles estão contando? Comigo e com você. Aí você fala assim, ai Jesus, misericórdia, não é verdade? Mas isso é uma realidade, irmãos. Existe um despertamento e um avivamento que vai partir do sul aqui. E Deus está alinhando a sua igreja, Deus está nos corrigindo, nos dando maturidade, porque até pouco tempo atrás nós éramos infantis com relação ao reino de Deus. Crianças, nós dependíamos de gringo vir aqui para ensinar a gente até a vestir, né? Porque é isso que eles trouxeram, a cultura, não trouxeram o evangelho. Mas hoje Deus tem despertado corações, está imprimindo no nosso interior o que é a realidade do reino de Deus. E isso tem sido tremendo, porque grandes estruturas, homens de Deus não estão suportando mais ficar debaixo dessas grandes estruturas. E eles estão saindo para poder cumprir aquilo que Deus tem para essa reta final. Nós estamos no tempo do fim, irmãos. Isso é uma realidade. Mas ao mesmo tempo que é desesperador, porque você tem, hoje, quantos bilhões de pessoas nós somos no mundo? 7 bilhões, não é isso? É muita gente, não é? 2 bilhões você pode considerar de gente crente ou que ouviu o evangelho. Mas nós temos quase 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram, irmãos. Não ouviram. Você acha que Jesus vai voltar? É? Mas a nossa geração tem uma oportunidade. Deus está fazendo coisas lindas na Ásia, lindas mesmo. Na China, no Oriente Médio. Meu Deus, o que Deus tem feito é maravilhoso. Quando você para ouvir os relatos, os testemunhos. E tem lugares que, quando os americanos querem ir lá para compartilhar o evangelho, eles falam, nem vem porque você vai comprometer a obra de Deus aqui. Fica lá que o que Deus está fazendo aqui é verdade. Na China, recentemente, grandes líderes americanos resolveram que iam ajudar a igreja na China. Sabe o que a igreja na China falou? Não vem não. A gente está perseguido, aqui a gente está apanhando, mas Deus está fazendo a obra. Sabia? É isso, ore por nós. Se puder, mande recursos para aqueles que não têm, mas não precisa vir aqui não. Porque vocês vão comprometer por causa dessa visão de império. Olha, irmãos, a gente já foi para as outras nações, a gente sabe como é complicado isso. Porque tudo a gente compara. Ah, porque lá no Brasil é melhor. A comida lá é melhor. Queridos, isso impede o reino de Deus de avançar. Porque a gente vai carregando uma cultura brasileira. A gente não vai carregando o evangelho. Então, o que Deus tem feito conosco nesses dias? Tratando as nossas vidas. A igreja de Cristo está sendo transformada de uma comunidade de crente para uma comunidade de discípulos
que vão se dedicar a entender o propósito do reino de Deus e vão levar esse reino de Deus por onde eles forem. Nós não estamos indo mais para as outras nações para abrir igreja, sabia? Nós estamos indo para levar o reino de Deus, para levar o evangelho do Senhor, que transforma vidas. Jesus falou assim: segue-me, e eu os farei pescadores de homens. Eu os farei. Sabe o que significa eu os farei? Ele vai te transformar para que você se torne isso. Amém? Porque às vezes a gente olha para a gente mesmo e fala, pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Não é? Será que eu tenho alguma coisa boa para dar? Queridos, não é o que você tem, é o que Deus tem dentro de você. Você é vaso de barro com precioso tesouro, Paulo fala isso, não é? O que está dentro de você é maior do que o que está no mundo, porque é o Senhor que colocou. Agora, qual é a dedicação que nós temos que ter? De ir. É fácil seguir Jesus? Ele falou, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Vem aqui ver, né? O discípulo, mas Senhor, onde o Senhor mora? Ele falou, vem aqui ver. Aí foi o discípulo lá e falou, ixi, não tem nem onde colocar a cabeça, irmãos. Mas o que a gente está falando? Por que eu estou falando isso? Porque o evangelho é pobre e nós vamos passar necessidade? Olha, eu nunca vi aquele que tenha largado tudo para servir o Senhor passar dificuldade. Eu nunca vi passar necessidade, faltar as coisas, nunca vi. A pastora estava dando testemunho. Quando a gente se colocava para cumprir o propósito, Deus sempre dava os sinais. A pastora falou aqui na hora da oração. Porque a obra não é nossa, irmãos. A obra é do Senhor. Amém? Se Ele não enviar o recurso, o que você vai fazer se é a obra dEle? Por isso que Ele fala, a seara é grande, os ceifeiros são pouco, mas rogue ao Senhor da seara, porque Ele vai mandar os ceifeiros. Amém? Então não é o que você tem. Se você está preocupado que fazer missão precisa largar o que você tem, eu vou falar para você, esquece isso aí. Porque o Senhor da missão, Ele tem muito mais do que o que você tem. Amém? E é isso que a gente precisa entender. Existe uma liberação, uma largueza que tem que haver no nosso coração. Existe um estender dos braços, assim, você precisa se rasgar e abrir os seus braços para poder abraçar o que Deus quer abraçar. Amar o que Deus quer amar. Difícil para Jonas amar Nínive. Nínive, durante muito tempo, avacalhou com Israel. Achincalhou com o povo de Deus. E essa era a bronca de Jonas. Eu vou lá cuidar daquele povo que sempre atacou o meu. Mas quando você cumpre o propósito de Deus, existe uma largueza no seu interior que precisa acontecer. E essa transformação é o que o Senhor vai fazer, porque Ele falou assim, segue-me. A tua caminhada com Jesus vai transformar você num pescador de homens. Qual a dedicação que eu tenho que ter? De seguir o Senhor, de querer saber onde Ele está, o que Ele está fazendo. A minha disposição interior é de buscar, entender e cumprir a vontade de Deus. Se você gastar tempo com o Senhor, Ele vai te transformar num pescador de homens. Eu tinha muita dificuldade de pregar no começo. Um dia o bispo Miguel falou assim, a rota de todos aqueles que oram é o púlpito. Ele falou isso numa pregação. Ele falou assim, todos aqueles que se dedicam à oração, um dia vai terminar pregando o evangelho. Isso mudou a minha vida. Sabe o que eu fazia? Ia para o cenáculo. Manhã, tarde, noite. Eu ia orar. E o que quer dizer isso? É que se você se dedicar ao Senhor, a buscá-lo, a entendê-lo, a conhecer a sua palavra, a mergulhar na dimensão do reino de Deus, isso vai te... Você vê sua foto, você fala assim, não pode ser eu aí nessa foto. É verdade, o Senhor nos transforma. Por quê? Porque Ele tem um propósito. Nós fomos criados para um propósito.
E a nossa felicidade está em cumprir o propósito de Deus, não em outro lugar. Você pode ter o carro do ano. Você pode... A pastora e eu, a gente foi contemplado num consórcio, tem o dinheiro para comprar um carro, mas não quer comprar o carro. Você já viu isso? Não sabe nem se vai comprar. Porque isso não é uma coisa que está no nosso coração. Entende? Então, Deus organiza até as nossas prioridades. Aquilo que é o teu sonho, até isso, porque assim, imagina você está lá dormindo, e Deus te dá um sonho, daquilo que Ele quer cumprir, daquilo que Ele quer fazer. Você está lá se dedicando a orar, e você começa a ouvir as batidas do coração do Senhor, vidas, vidas, vidas. Você vai querer fazer o quê? O que você vai fazer? Não tem outra coisa para fazer, a não ser aquilo que está no coração de Deus. Por isso que Paulo falou assim, não vivo eu. Isso é transformação, não é? É mudança de todo o sentido da vida. Nós temos que criar os nossos filhos com esse entendimento, de que se eles buscarem ao Senhor, o futuro deles no Senhor será glorioso. Independente se vai ser aqui, no Japão, na China, na Índia. O que eu me alegro, por exemplo, aqui na comunidade de discípulos chamada Refúgio, é que eles entenderam muito rápido o que é andar nessa dimensão missionária, o que é ser uma igreja missional. Porque o que Deus está fazendo hoje? Antigamente, sabe como que era a missão? Você mandava o cara lá para o lugar e largava ele lá. E ele tinha que se virar. E até hoje é assim. Abandono, e a igreja aqui, nem cuidando do cara que está lá, e ainda levantando recurso em nome do cara que está lá. Você sabia que era assim, missões? Eu conheci igreja que construiu piscina de batismo, reformou todo o carpete da igreja, em nome de missões. E nunca nem ligou, telefone eu estou falando, irmãos, nunca nem ligou para saber como é que o cara está lá no campo missionário. É doido isso ou não é? E pior, a igreja alugada venceu o contrato do aluguel e tiveram que devolver a igreja com a piscina e tudo. É doido isso ou não é? Tem a ver com o reino de Deus isso aí? Não tem, irmãos. Não tem. É por isso que nós estamos sendo transformados. Seguindo a Jesus, nós vamos ser transformados para entender a dimensão que é o reino de Deus. Paulo entendeu isso. Pedro entendeu essa dimensão. Os apóstolos se abriram para isso. Você está preparado para entender essa dimensão? Você está aberto no seu espírito para viver nessa dimensão? Eu queria falar sobre algumas realidades que nós temos que ter sobre missões. São 3 que eu acho básicas e que a gente tem que mergulhar nelas. Primeiro, a consciência missionária. Põe a mão na sua cabeça aí, fala assim, eu tenho que ter a consciência do que é missão. Eu tenho que entender o que é essa dimensão, o que é ser uma comunidade de discípulos. Primeira coisa é o entendimento. Nós temos visões erradas acerca do que é missão, sabia? Como eu falei, você é capaz de mandar um cara lá para o meio do nada, um país estrangeiro, sem parentes, sem ninguém, e o cara ficar largado lá. Isso é falta do quê? De entendimento do que é aquilo. É totalmente falta de entendimento. A pessoa não entendeu. A igreja, a comunidade não entendeu. E o que Deus tem feito hoje na igreja? Trazido esse entendimento. Tem aberto e iluminado os olhos do entendimento. Você precisa enxergar essa dimensão. Jesus se transfigurou lá em Mateus 17, né?
E os discípulos estavam lá, viu aquela glória, aquela coisa imensa e falou assim: ei, vamos construir uma tenda aqui, vamos ficar nessa glória. Está maravilhoso. E Jesus falou: rapaz, você está doido, eu tenho tanta coisa para fazer, ainda vou para a cruz, ainda vou morrer, você quer impedir eu de viver isso? Ser igreja, estar inserido no reino de Deus, é ver a glória, mas é se dispor a renunciá-la, como Jesus, né? Ele não abriu mão de ser um ser glorioso para cumprir o propósito. Amém? Na missão é assim, um dia você está dormindo num hotel 5 estrelas e no outro você está numa rede, não é? É abrir mão da glória. Ou 1000 estrelas. 1000 estrelas, o ar livre. Não é assim? E essa é a dimensão que Deus... E fazer isso, irmãos, na maior alegria do mundo, na maior liberdade. Paulo falou: eu sei estar lá abastado e sei não ter nada. Em missões, a gente já ganhou carro e bicicleta. Lá em Varginha nós ganhamos uma bicicleta. Na África, no meio do nada, nós tínhamos carro. Aí você fala assim, no meio do nada, mas tinha carro. Tinha uns caras que tinham mecânica, eles eram ímpios. E eles falaram assim, ó, o meu carro está à disposição de vocês. Você acredita nisso, que Deus faz isso? Se a gente for para a Argentina hoje, a gente tem casa e carro lá. Você acredita nisso? A gente não tinha nem carta, eu não sabia nem dirigir. Mas os irmãos ficavam falando, pega o carro aí, pega o carro aí. Eu falei, meu, se eu pegar, só depois que emborracharem os postes, aí eu... Porque no reino de Deus é assim. A gente já dormiu em barraca, mas dormimos num hotel com o resgate, né? 5 estrelas, o negócio, tinha até foto dos caras lá. E essa é a liberdade de entender que o reino de Deus funciona em prol de Deus, não é em prol da gente. Ou da comunidade em que a gente faz parte, não é isso não. É em prol dele, do reino dele, da forma dele, se for com uma baleia, se for no navio. Essa é a liberdade que Deus está te chamando para viver, de ser como o vento, que Deus pode soprar para onde Ele quiser. Você pode falar, eu não tenho chamado para isso não, mas eu vou falar para você, se Deus falar que é para você ir, ninguém vai no teu lugar. Ninguém vai. Você pode dar dinheiro para a pessoa, pode fazer de tudo. É capaz dela chegar lá no aeroporto e desmaiar para ter que voltar para cá. É verdade. Porque quando Deus quer, Ele faz. Agora, o que tem que haver no nosso interior é a disposição. Fala assim, disposição. Discípulo é disposição. Amém? Porque era isso que havia em Isaías. A Bíblia fala que quando morreu o rei, Isaías viu Deus. E aí Deus falou assim, e aí? Ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem há de ir por nós? E Isaías, vendo aquela glória toda, falou, opa, se vai ser tudo isso maravilhoso. Mal sabia ele que a jornada era longa. Mas a nossa transformação está na nossa caminhada. Você está caminhando com o Senhor? Você está sendo transformado em um pescador de homens. Tenha consciência disso. Amém? Por que é importante pescar homens? Porque nós queremos encher o céu. Um dia eu estava passando de ônibus no Uruguai. A gente passou na porta de um cinema. Aí a pastora falou assim, aí era onde era a igreja, era um cinema, onde era a igreja. E a igreja chegou lá e era num cinema, depois fechou, essas coisas de querer construir. Quando você pensa em querer construir torre, fortalezas e império, as coisas não dão muito certo, não. Quando você vai querer construir império, irmãos, sempre chega uma hora que cai, vira uma Babel. E aí falou, aí era a igreja, era um cinema. Aí Deus falou assim no meu coração, não é tempo mais de encher cinema, é tempo de povoar o céu, eu quero ver o céu cheio. Eu falei, glória a Deus, e vamos encher o céu então, irmãos.
E desde esse dia que a gente foi para lá e que Deus falou isso comigo, eu tenho trabalhado para encher o céu. Falo com motorista de Uber, falo com uma aeromoça de aeroporto, quero levá-los para o céu. Amém? Isso é o que está batendo no coração de Deus. Você tem que desejar o seu irmão, a sua família, o seu pai, os seus primos, tios, lá no céu com você, irmãos. E o céu não é uma realidade distante, é algo que está muito, muito, muito próximo. Tenha consciência disso. Então, primeira questão é ter consciência do que é a missão, do que é o reino de Deus e que nós somos chamados, porque a missão não é nossa, a missão é de Deus e a gente tem que cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados. A segunda questão é, nós temos uma identidade. Se nós pudéssemos, aqui eu ia pedir para você tirar seu RG aí. Você tem uma identidade no Senhor. Comunidade de discípulos, discípulos é para parecer com o mestre, não é? Mas cada um era diferente um do outro. Você olha para Pedro era de um jeito, você olha para Paulo era de outro. O que quer dizer isso? É que no reino de Deus existem várias coisas para a gente fazer, mas cada um tem que fazer aquilo pelo qual ele foi chamado. Tem coisa que só vai acontecer nessa comunidade aqui se você colocar os dons que Deus te deu em função do reino. Não vai acontecer se você não se dispor. E isso é o que nós temos que entender. Existe uma identidade que te caracteriza como discípulo do Senhor e que deve ser manifesta e liberada no seio do reino de Deus e na igreja. Vocês estão entendendo? Não, acho que eu estou falando um pouco. A vontade é de entrar dentro de vocês, irmão, de verdade. De verdade. Outro dia eu estava numa reunião e tinha um servo de Deus lá. E ele falou assim, rapaz, outro dia eu estava pregando num lugar e uma irmã veio e mergulhou dentro de mim. Eu falei, oxe, que coisa doida é essa? Não, porque ela veio e pulou nele assim, agarrou e falou, eu quero receber o que Deus está dando aí. Eu falei, que coisa doida, né? Eu gostei dessa de mergulhar dentro dos outros. Eu já suguei umas épocas aí o bispo Miguel, muito tempo. Sugava mesmo. Acho que ele saía depois e falava para a pastora, ai meu Deus do céu, esse menino aí. Oh Jesus amado, oh Senhor me livra. Não é? E nós precisamos ser transformados. Jacó, ele experimentou essa transformação que deu para ele uma identidade. Quem é você no reino de Deus? Eu sempre oro, porque às vezes as pessoas, elas, por ainda estarem nessa fase de tratamento, elas podem te confundir. Sabia que elas podem te confundir? Elas podem te confundir. Porque a Bíblia fala assim, o homem espiritual discerne todas as coisas, mas de nada é discernido. Às vezes você confunde, irmãos. Será que é de Deus ou é inimigo? Você puxa até a espada quando o cara vem lá, você puxa a espada, você será que é de Deus ou é inimigo? Confunde. E tem uns que falam assim, eu vim para confundir. Cumpre o propósito de ser uma confusão. Mas na verdade não é isso que Deus quer. Deus quer te dar uma identidade em que todo mundo que olhar para você vai saber quem você é. Sabia disso? Pedro queria se esconder. Ei, você andava com Jesus. Ele, eu não conosco. Não sei quem eres. Quem eres, Jesus? Queria se esconder. Mas não tem como se esconder quando você tem a sua vida transformada. Se você se dispôs a seguir, você será transformado. E o que Deus está fazendo na sua vida, não tem como ocultar. Eu trabalho num lugar que circula muita gente, tanto cliente como os parceiros ali, os profissionais. Sempre está rodando, você sempre está num lugar, está no outro e coisa toda. Mas todo mundo sabe quem eu sou.
E de vez em quando eu uso palavra para dizer quem sou, mas a maioria das vezes é calado mesmo. É caminhando. 99,9,9,9 é na caminhada. Eu postei hoje de manhã, ontem à noite, na verdade, 11h30 da noite. E aí, vamos falar de missões? Uma pessoa da empresa, que eu não a conheço, que já me conhece, mas não tem uma relação assim, ela mandou uma pergunta no WhatsApp. Mas que missão? Uma pessoa, nem sei se crente é, e está perguntando que missão, né? Aí levei um tempo para responder, respondi agora de manhã, a missão do Senhor. Deus nos criou com um propósito, a gente tem que entender esse propósito e viver para Ele. Aí a pessoa falou, eu acredito nisso, eu acredito nisso. Depois nós vamos desenrolar mais sobre isso. Eu sei que vai ser alguém que Deus vai usar para cumprir o propósito dele aqui na terra. Mas Deus te conhece. Ele te formou, e Ele te chamou, e Ele te enviou. Você precisa de consciência, e você precisa entender qual é a sua identidade. O dia que você saber quem você é no reino de Deus, você não vai andar confundido, e todos aqueles que olham para você e não sabem quem você é ou não percebem, vão começar a entender. Amém? É isso que vai acontecer. A segunda coisa é que nós não fomos chamados para fazer missão sozinho. Nós não fomos chamados para implantar o reino de Deus nessa terra sozinho. Amém? E o que nós precisamos? Conexão. Fala assim, conexão. Amém? A palavra da vez hoje é conexão. Se você hoje for no Sri Lanka, não sei nem onde fica no mapa, depois eu vou ver ali, vai ter gente lá do reino de Deus, sabia? Ou você acha que Deus está esperando você para ir lá? Deus já está lá faz tempo, salvando, curando, libertando. Amém? E o que nós precisamos fazer é nos conectar. A primeira coisa que a gente pergunta para alguém muito chegado é qual é a senha do Wi-Fi. Não é nem se você está bem ou você está mal, é qual é a senha. Eu quero estar conectado. Celular na mão, 24 horas. Eu preciso estar conectado. E o reino de Deus existe com esse fundamento, conexão. Você precisa se ligar no reino de Deus. Amém? E missões é conexão. Se você achar que você vai lá para o outro país sozinho, você está totalmente enganado. Não vai acontecer. Você tem que estar conectado nos céus e conectado nos irmãos, nos outros. Amém? Vamos nos conectar? Amém? Não tem coisa mais maravilhosa do que essa. Porque é na conexão que existe velocidade. Aquilo que o bispo falou, que você vai lá para o pastor local e você faz em uma semana aquilo que levaria um ano para fazer. Isso é por quê? Porque você acaba conectando, aí as coisas funcionam. Acontecem, não é funcionam, é flui. Estou aprendendo isso também. Funcionar é uma coisa, fluir é outra. Funcionar é na força. Fluir é no Espírito. Amém? E você vai fluir no Espírito de Deus. Você vai estar conectado e essa conexão vai trazer sobre a sua vida um fluir de Deus. As coisas vão acontecer. Mês passado, o gerente da empresa que eu trabalho saiu de férias. E eu tive que tocar a empresa. O lugar lá que eu trabalho, sozinho. Aí tem lá as metas, os objetivos, blá, 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 blá. O que aconteceu? Deixei o Senhor fazer o que Ele queria. Me mandaram uma pessoa para me ajudar, que em outro lugar já estava dando problema, ou estavam criando problema com ela, tipo, vai para lá que eu não quero você aqui. Qual era a intenção? Chegar lá, vai ficar aquele enrosco, eles já estão ruins mesmo, não vai acontecer. O que aconteceu? Fluiu.
nós fizemos a maior pontuação de um ranking que a gente tem lá, da história do lugar que eu trabalho. Não era do mês. Não era do mês. Ficamos em primeiro lugar da nossa região com 120 e tantas filiais. E o que eu fiz? Nada. Deixei fluir. Deixei fluir. Por quê? Aonde o Senhor te levou, você tem que fluir, não funcionar. Amém? Seja no trabalho, seja em casa, seja na academia, o que Deus quer que você faça? Discípulos. Você foi chamado para ser pescador de homens. Então você vai pescar. Eu tive um sonho outro dia, a gente está andando numa comunidade com o pessoal, uns servos de Deus também. Mas estamos lá porque Deus colocou a gente lá. E eu tive um sonho com essa pessoa há 3 anos atrás. Eu estava pescando num pier assim, e era boa a pescaria, cada baita peixão, uma coisa incrível. De repente essa pessoa passou num barco. Esses barcos de pesca de madeira, simples. Aí a pessoa falou assim, pula no barco aí, vamos pescar junto. E ele estava lá, puxando a rede nada. Mas quando eu pulei no barco, os peixes começaram a pular para dentro do barco. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa doida. Mas esse é o poder da conexão. Amém? Quando você se conectar no reino de Deus, as coisas vão fluir, e ser pescador de homens vai ser natural, não vai ser imposto. Não vai ser porque o pastor ou a liderança está empurrando você, vai ser porque você está fluindo no Espírito. Amém? E esse é um tempo de nós entendermos isso. Consciência, identidade e conexão. É que eu não achei um C para falar de identidade, mas é consciência, identidade e conexão. Nós vamos fluir para um tempo da colheita, irmãos. Se Jesus falou, levante a cabeça e olhe que os campos estão brancos, é porque está branco mesmo. Você só precisa levantar a cabeça. O que é levantar a cabeça? É tomar consciência. É entender o que ele está falando. É discernir no Espírito. É receber essa palavra como uma terra fértil. Levante a sua cabeça e veja, olhe, os campos estão brancos, vamos colher. Sabe o que significa campo branco? Eu não sei se você entendeu, mas significa que, sabe aquele familiar que você diz que é o mais difícil de todos? Ele está pronto. O marido, o filho, a esposa, ele está pronto para ser colhido pelo Senhor. Os campos estão brancos. Mas como é que eu vou fazer isso? Não sou eu que vou fazer. Eu vou fluir, vou deixar fluir. As coisas vão acontecer. Quando nós fomos para a África, 2002, né? Um pouquinho antes a gente começou a participar de um treinamento de choque. Tinha um bispo lá que ele falava assim, eu vou apertar tanto vocês, que eu vou sentir o gosto do fígado de vocês na minha boca, você acredita? Verdade. Mas por que ele falava isso? Porque na cabeça deles, o que a gente ia enfrentar, colocaria até a nossa vida em risco. Essa era a consciência que eles tinham. Você está indo para um lugar que mata a gente, irmãos. Quando a igreja começou a ser perseguida lá em Atos 8, sabe na onde eles entravam? Na casa das pessoas. Será que hoje, se bater o pé na sua porta e falar que você vai preso por causa do evangelho, será que você tem estrutura para isso? É uma pergunta. Porque é uma realidade não tão distante. Está aí a Venezuela, nossa vizinha, que não deixa mentir. As pessoas sofrem por causa do evangelho. Até pouco tempo atrás, o presidente que estava anterior
nos Estados Unidos, estava limitando até a igreja de sair na rua para pregar. Vocês acham que é brincadeira? A maior nação do mundo, cheia de liberdade, é o paraíso da liberdade, é o exemplo de liberdade para o mundo, estava tolindo a igreja, multando os caras que saíram na rua para evangelizar. Nós fomos fazer um evento na Argentina, lá na nossa casa de evangelismo, e a gente foi num bairro vizinho, eu não estou falando de outro país, a gente foi num bairro vizinho em que a gente estava, e começamos a distribuir folhetinho de convite, nós fomos multados. Porque estava indo convidar um povo de um bairro que não era o bairro de onde a gente estava. O que é isso aí? É querer inibir o avanço do evangelho. Você entende a sutileza da coisa? E vocês estão preparados? Os discípulos, eles foram moldados e preparados pelo Senhor, ao ponto de passarem por coisas terríveis e resistirem. Pedro, ele não negou Jesus? Negou ou não negou? Quando falaram, você andava com Jesus, o que Pedro falou? Eu não. Se escondeu lá atrás da fogueira e falou, não sou eu não. Mas sabe que a transformação que Deus fez na vida dele foi tão tremenda, que quando ele foi morrer, ele foi crucificado. E ele falou, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno nem de morrer igual ao meu Senhor. E o que é isso? É um grande desafio, não é? Jonas teve receio de ir para Nínive, raiva, bronca, ficou amargurado. Mas ele foi, e o risco que ele corria? Devia ser um ferrenho opositor, Twitter todo dia. Devia estar lá no Facebook, esse Nínive aí é o seguinte, não vai nas ideias deles não. E um dia o Senhor vira para ele e fala, vai para Nínive. Imagina você, como os profetas. Você está falando mal do rei, você está falando que o rei vai ser julgado pelo Senhor, e de repente Deus fala, vai lá e fala com o rei. Vai lá e fala com o rei agora? Depois de tudo isso você me fez passar? Vai lá e fala com o rei. E é essa preparação em que Deus está fazendo conosco. Amém? De sermos seguidores que se tornarão discípulos e que serão enviados. Porque quem separa é o Senhor para a obra, quem envia é o Senhor, não é? A gente conhece pessoas que foram escolhidas por homens, como o rei Saul foi escolhido pelos homens. E olha o desastre que aconteceu no reino. Mas a gente conhece homens que são segundo o coração de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Que quem escolhe, quem levanta, quem honra, quem dá graça, quem abre portas, quem manifesta a glória, quem usa, é o Senhor através do Espírito Santo. Então, a única coisa que eu tenho que ter é disposição. Estou livre, estou disposto. A Bíblia fala para a gente não se envolver com os negócios dessa vida, não é? Mas o que quer dizer isso? Vamos ser ermitão, morar lá no meio do mato e ficar isolado? Não. Tem coisas que vai te atrapalhar por um tempo, não tem? Quer ver um exemplo? Um carnezão de 72 meses lá para o carro que você quer comprar. Vai te atrapalhar por um tempo. Vai ou não vai? E você tem que estar muito consciente para as decisões que você toma, aqui na terra e com relação aos céus. E é isso que nós queremos compartilhar. Amém, queridos. Mas para a gente encerrar essa palavra, muito importante nós entendermos o que foi pregado. E como igreja, nós temos que entender o que o Senhor quer de nós. Eu queria que você abaixasse tua cabeça agora. Eu quero orar por você. E nós vamos fazer 2 apelos aqui nessa manhã. O primeiro apelo é para você que
que foi movido com essa palavra, que foi movido quando você viu as bandeiras, que foi tocado quando você viu o mapa mundi ali, e que você sabe que Deus tem um propósito na tua vida, mas que até hoje você não teve coragem e não conseguiu se dispor a isso. E esse é o momento de você, publicamente, para que o céu, a terra, o inferno, a igreja de Jesus Cristo, esteja com você, como ele falou, nós somos a comunidade, não é sozinho. Mas para que nós possamos juntos estar indo levar o evangelho. Pastora, eu tenho isso no meu coração, mas eu sempre tive medo. Eu nunca entendi muito bem. Eu sempre ouvi um pastor falar que ele tinha um missionário lá perdido lá há tanto tempo lá, mas eu nunca quis ir porque eu sempre tive medo de passar fome, de ser esquecido. Mas hoje o Senhor nos chama como discípulos para levar a palavra dele. Nós não podemos se preocupar com nada aqui hoje se nós não entendermos o propósito. O mais importante de tudo que nós fizemos hoje, de vir, estar aqui, ter preparado, escolhido fotos, ter escrito os versículos, nos preparado, é você entender o seu chamamento. Tem pessoas aqui que estão em lugares estratégicos da terra que Deus te colocou, e você ainda não entendeu o que Deus quer fazer com você lá. Por isso que você está apanhando, por isso que você está sofrendo, por isso que você tem decepções, por isso que você não chegou aonde você quer chegar. Tem pessoas aqui que têm achado que missões não é para você, mas o Senhor está falando hoje, nessa manhã, para nós: olha, vocês são meus discípulos, segue-me. O Senhor fala: olha, ide, fale o que eu fiz com você. Com certeza todos nós que estamos aqui tivemos experiências com o Senhor, que fomos marcados pelo Senhor, que o Senhor se manifestou e declarou: você é importante para mim, eu preservei a tua vida, eu tenho te dado vida, porque eu te escolhi para levar o meu evangelho. Talvez a nossa visão de levar o evangelho tenha sido distorcida até hoje. Talvez a nossa visão de líderes que nos conduziram por caminhos de nós termos, mas nunca de ir. E hoje o Senhor fala: filho, você precisa ir. Eu queria que você fosse diante do Senhor e falasse: Senhor, me perdoa, porque todos esses anos depois que eu entreguei a minha vida, talvez você nunca tenha conseguido ganhar ninguém para Jesus. Fala para o Senhor: Senhor, me perdoa. Senhor, Espírito Santo, me dá consciência, me dá entendimento. Eu quero andar conectado contigo, conectado com a igreja, queridos. Eu fico enlouquecida, entristecida. Eu falo: Senhor, como que aqueles que são Deus chamados, eles ficam tão distantes da tua igreja, de estar em comunhão? E nós passamos dias e dias aqui, jejuando, orando, 7 dias, e ninguém consegue chegar até aqui, Senhor. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia da igreja que está sobre a terra e que estão preocupados com tantas coisas, anestesiados, e existem pessoas que nunca ouviram falar do amor de Jesus, nunca ouviram. Hoje o Senhor está perguntando se você o ama, se você quer estar conectado. E hoje Ele está dando a oportunidade de você entender e falar: você tem coragem de deixar tudo e seguir-me?
Você tem consciência de que eu te chamei para você ir levar o Evangelho. Oh, xericalabas, xeriandalabas. Qual a nossa identidade? Você é quem aí fora? Você é quem na tua família? Você é quem no teu emprego, na tua faculdade, na onde você passa? Qual a tua identidade? No que você está conectado? Está conectado no mundo, nas coisas que o mundo está oferecendo? Ou você está conectado com o que está acontecendo na igreja de Jesus Cristo no mundo, na necessidade? Queridos, Deus está nos dando uma oportunidade nessa manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Oh, aleluia. Senhor, Tu sabes como está o coração, os nossos corações nessa manhã. Quem somos nós para falar desse ou daquele, ou disso ou daquilo? Não, Senhor, nós queremos olhar para nós. Senhor, nós sabemos que coisas vão acontecer só quando nós nos dispomos, como Isaías: eis-nos aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, Senhor, vem tocar-nos agora, Espírito Santo, dá clareza. Você que deseja falar para o Senhor nessa manhã: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu queria que você ficasse em pé no teu lugar. Nós vamos orar com você. Aleluias. 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 Porque missão nós fazemos de algumas formas: indo, orando e patrocinando, suprindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar com você. Os céus agora estão aplaudindo. E o inferno está tremendo. Porque você decidiu hoje publicamente. E o Senhor vai te capacitar a esse chamado que Ele está dando hoje. O Senhor vai usar você onde você não imagina. O Senhor vai fazer, o Espírito Santo vai começar a colocar no seu coração sonhos, lugares, situações, e vai começar a incomodar você. Ele vai incomodar você e Ele vai falar assim: eu preciso ir, eu não posso ficar assim. A minha vida está passando, não vai voltar nunca mais. E o que eu estou fazendo? Oh, Shiri, Calabachuri, Andalaias. Ah, Senhor, venha fortalecer os teus filhos. Eles tomaram essa decisão e eu sei que o Senhor está escrevendo, porque os propósitos do Senhor já tem. Por isso, Senhor, vem com poder e grande glória agora. Que eles permaneçam em pé na promessa e na palavra que eles receberam. Que eles não sejam roubados jamais, mas que eles sejam tocados agora, Senhor, com poder e grande glória, Senhor. Toca agora, toca, escreve esses nomes, Senhor. Ah, Senhor, na lista das missões que o Senhor vai nos enviar, Pai. Por isso, Senhor, eu os entrego nas tuas mãos, te louvo pela vida deles. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu consciência para nós entendermos, Pai. Muito obrigado, Pai. Ah, Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós engrandecemos o teu nome, nos capacita, nos habilita, destrava, Senhor, e conecta a nossa vida. Fala assim comigo: Deus, em nome de Jesus, eu entendi, Senhor. Ah, Senhor, com consciência, hoje, a minha identidade, eu quero me conectar
contigo a partir de agora. Quero ligar agora o fio, Senhor, no teu reino e no teu propósito, em nome de Jesus. Tira todo o medo, toda a insegurança, todas as marcas, tudo que é contrário ao propósito de missão do reino de Deus na minha vida. Eu me consagro a esse propósito missionário, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, pode se assentar.